Capítulo 15 de Lucas. Nós vamos fazer a leitura aí dos versículos 8 a 10. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 15, se os irmãos perceberem, nós temos aqui 3 parábolas. E dessas 3 parábolas nós vamos falar da segunda. Porque nós não vamos tratar da primeira, porque nós já tratamos essa primeira no Evangelho de Mateus, que é a ovelha perdida, que vai lá o pastor em busca daquela que se perdeu e deixando inclusive as 99 no aprisco. E você percebe aqui 3 perdas. A primeira perda, a perda da ovelha, a segunda perda da dracma e a terceira perda, a perda de um filho. Se você for analisar, uma coisa interessante que a gente pode observar aqui de antemão, é que essas perdas elas se dão em lugares distintos. Vamos pensar, há uma perda aqui de uma ovelha, que está fora de um aprisco. Aqui a perda de uma dracma, algo que se perde dentro da própria casa. E algo que se perde também, um filho que sai da casa e que precisa também retornar para o seu arraial. Uma perda que acontece também fora do ambiente da família, do ambiente da casa, aonde ali aquele jovem não deveria ter saído e precisa voltar. Mas nós vamos, queridos, hoje falar dessa parábola apenas aí, olha só, 3 versículos, que na verdade vai servir como base para a nossa meditação aqui nesta manhã, mas eu pensaria com você que para iniciarmos aquilo que Deus quer falar conosco, começando pelo versículo 10, que fala aí que há júbilo diante dos anjos de Deus quando um pecador ele se arrepende. Nós percebemos aqui que essas 3 parábolas elas tratam também acerca de amor. Amor que foi perdido e amor que precisa ser encontrado. Amor de alguém que se distanciou do trono da graça, distanciou dos braços do Pai e precisa também retornar aos braços do Pai. Nessas 3 parábolas a temática é a mesma. E aí, pensando nesse amor de Deus, olha como ele é fiel. Deus para tudo para buscar aqueles que são seus. Ele é aquele que, na verdade, ama a tal ponto de se interessar para o pecador como aquele pastor que vai em busca da ovelha perdida, que olha ali a necessidade de ter uma completude em seu rebanho de paz. Quando uma ovelha se perde, o pastor ele se entristece. Ele vai em busca da ovelha perdida. Aqui, quando nós tratamos da dracma, aquela mulher que perdeu uma das suas 10 dracmas, enquanto ela não encontra, ela não fica também satisfeita. Mas vamos pensar aqui, nós estamos falando de uma dracma. O que seria uma dracma? Os irmãos têm noção do que seria isso, uma dracma? Alguém já ouviu falar ou sabe aqui? Explicar para a gente o que é uma dracma? O que seria isso? É tanta coisa que a gente esquece, né? Uma moeda, isso. Vocês já viram no Oriente, é muito comum, né, as mulheres usarem aquelas moedas, aquelas medalhas, nos aventais, nas roupas. Aquilo é um adereço, é uma souvenir. Agora essa dracma aqui, ela é uma moeda, sabe? Alguns comentaristas entendem que essa moeda era
comparada ao denário, né, lá dos orientais. E esse denário era uma quantia suficiente para um trabalhador viver bem diariamente. Era o seu pagamento diário, né? Então, era uma dracma que alguns até entendem que os filhos foram os que deram essas dracmas para aquela mulher. Seria tipo um dote familiar, digamos assim, um filho muito amado, né, da mãe. Ele pegou ali o seu salário, a sua quantia, juntou nessa quantidade de 10 dracmas, 10 denários, e entregou para aquela mulher. E ela, inclusive, faz daquelas dracmas um colar. E aquele colar ela tem, então, um grande prestígio, uma estima, não só pelo valor das dracmas, mas porque foi o filho que, no suor do seu rosto, pôde presenteá-lo. Então, quando ela percebe, quem sabe ali o cordão se arrebenta, e uma das dracmas sai rolando para casa, e sabe-se lá onde que está essa dracma agora. Ela precisa encontrar essa dracma, ela precisa buscar incessantemente até ela encontrar, porque aquilo era de grande valor. Então, primeiramente, nós estamos só tratando do assunto, da história, e depois nós vamos ver o que isso tem a ver com a nossa vida. O que o Senhor ele quer aplicar com esses princípios ao nosso coração. Vamos entender o seguinte: as casas no Oriente eram casas muito escuras, eram casas muito simples, não tinham lá muitas janelas não. Tinha talvez alguns buracos ali, as pedras, soltava algumas pedras nas paredes, para que clareasse um pouco o ambiente. Mas mesmo durante o dia, tinha lá aqueles buracos ali, as pedras que estavam faltando na parede, não era suficiente aqueles buracos na parede para clarear toda a casa. Então ela precisava acender uma candeia, acender uma lamparina. Hoje podemos dizer acender uma lanterna, um lampião, né? Para que pudesse observar onde que estava aquela dracma, aquela moeda que ela perdeu. Então, essa mulher, ela não apenas deseja, ela planeja, e ela também, diz o texto, que ela pega uma vassoura e começa a varrer, mesmo tendo aquela luz, já clareando, já dando ali uma grande possibilidade, probabilidade dela encontrar a dracma. Ela ainda pega a sua vassoura e vai varrendo a casa inteira, até que ela encontra aquela moeda que é por ela muito estimada. E depois que ela consegue achar, ela faz algo interessante, diz o texto. O que ela faz? Ela vai convidar suas vizinhas, porque a alegria dela foi tamanha, que ela vai querer também fazer uma celebração daquele momento que para ela é muito importante. E essa celebração, Jesus então ele conclui dizendo que é exatamente a festa que acontece lá com os anjos, arcanjos, enfim, adorando, bendizendo a Deus, porque na verdade essa dracma perdida é uma pessoa que estava longe de Jesus e agora ela voltou. Eu quero pensar com você aqui, onde que o Senhor ele quer nos levar. Nós poderíamos aplicar essa parábola em vários ângulos. Poderíamos falar somente do amor de Jesus, que ele vai inclusive ao encontro do pecador, como ele foi ao encontro da ovelha perdida, até que ele encontre essa ovelha perdida, essa pessoa que ele tanto ama. Poderíamos falar só do amor de Jesus e já teríamos aqui muitas coisas a serem observadas. Mas eu gostaria de pensar hoje, particularmente, em mim e você, nesta reciprocidade, quando nós entendemos que o Senhor vai ao nosso encontro, mas nós também precisamos ir ao encontro dele. Né? Ao mesmo tempo que o Senhor ele perde o seu filho, ele perde a sua ovelha, ele perde a sua dracma, e são elementos e objetos que simbolizam o grande amor de Deus para com a vida do pecador, eu fico pensando também, o Senhor ele tem que ser a minha dracma. Estou certo ou estou errado? Ele tem que ser também o meu objeto maior de interesse. Se o Senhor não for para mim o que é mais importante, eu vou permanecer insatisfeito, eu vou permanecer incompleto, eu vou permanecer numa busca incessante na vida para algo que satisfaça o meu coração, e eu não vou conseguir esses elementos que eu busco, senão quando eu de fato restauro a minha comunhão com Deus. Talvez, vamos caminhar aqui pensando nessa dracma perdida,
como sendo o primeiro amor que se perde. Sabe, às vezes nós perdemos, né, essa essência do amor de Deus na nossa vida, a tal ponto de nós ficarmos vazios, ficarmos distantes, ficarmos inoperantes, ficarmos até mesmo insensíveis à voz dele. Nós precisamos retornar ao primeiro amor. E essa parábola ela nos dá alguns ingredientes. Nós vamos pensar aqui em algumas etapas, alguns elementos que na verdade vão nos ajudar, esses elementos, para que nós retornemos ao propósito de Deus. Primeiramente, eu quero pensar com você um aspecto aqui, um elemento importante para a gente avaliar aqui na nossa vida, que é o direcionamento, ou talvez, uma palavra ainda mais clara, o redirecionamento. Você observa que aquela mulher, primariamente, ela reconheceu a perda. Reconhecer a perda é você cair em si e entender que você está declinando espiritualmente. Reconhecer a perda é você dar a cara a tapa e pensar, não, eu estou precisando de Deus, eu estou precisando buscar mais o Senhor, porque eu tenho percebido que a minha vida espiritual ela está em declínio. Eu preciso entender como está a minha caminhada espiritual e se eu nesta manhã estou bem, louvado seja Deus. Eu quero acreditar que está todo mundo aqui 100%. Mas se porventura algum dia você cair em declínio, você lembra dessa parábola. Ou se porventura é hoje que eu precisei vir à igreja para ouvir esse ensinamento, para entender esta verdade, olha, o Senhor ele está falando com você. Primeiro, faça uma check-up. Faça uma avaliação correta. Em outras palavras, seja sincero consigo mesmo, seja sincero com Deus a quem você serve. E analise hoje, nesta manhã de domingo, aonde que está o seu coração. Você observa um detalhe muito importante aqui nessa parábola, porque se perde algo dentro de casa. Existe uma perda que acontece fora do lar, mas existe uma perda também dentro de casa. Não é? Essas duas parábolas aqui, tanto o filho pródigo quanto essa parábola da dracma, você percebe pessoas perdidas dentro de casa. Uma simbologia de perda dentro da igreja. Vamos tratar da parábola do filho pródigo. Você lembra daquele filho que ficou? Qual estava mais perdido, gente? O que saiu ou o que ficou? Qual a esperança maior? Para o que saiu ou para o que ficou? Enquanto o que ficou não entendesse e compreendesse o amor do Pai, ele não estaria também satisfeito. Quantas vezes nós estamos vindo à igreja, participando dos cultos, dos trabalhos da igreja, mas o nosso coração está como aquele filho pródigo, que também é filho pródigo, porque ficou na insatisfação. A gente precisa pensar, Deus, qual é o meu lugar? Qual é a proposta do Senhor para o meu coração? Às vezes nós estamos insatisfeitos com tudo, querido, dentro da igreja. Tá? Nada está bom. Porque nós estamos vivenciando talvez 9 dracmas, mas falta uma que é essencial. Nós estamos vivendo talvez a dracma da saúde, a dracma de um bom emprego. Quem sabe nós estamos lidando com a dracma de ver ali os nossos olhos se alegrar com a vida sem Deus. Não é? Então são tantas dracmas que a gente tem, você pode listar as suas aí, o que você mais gosta. Às vezes até um cachorrinho pode ser uma dracma. E às vezes essas coisas, às vezes tem que estar tudo no lugar, e você fica ali lidando com as circunstâncias, com a situação, e as coisas às vezes não se encaixam, e você está esperando essa 10ª dracma, precisa vir para que tudo faça sentido, tá? Para que tudo caminhe bem. Agora a grande questão é que às vezes essa dracma, que é importante, que nós estamos falando que é o amor, que é a presença de Deus na nossa vida, a gente não valoriza. Né?
a gente fica perdido dentro da igreja. Então, a primeira coisa, um direcionamento, ou talvez um redirecionamento. Eu preciso entender isso aqui nesta manhã. Mas caminhando um pouquinho mais, vamos analisar também o outro aspecto aqui, que é o constrangimento. Ao menos que haja, queridos, esta disposição, como aqui nós percebemos na parábola, de uma mulher que não contentou com a perda, aquilo incomodou o seu coração. Aquilo tirou ela do sério. O dia dela, na verdade, não seria um dia legal. Não teria uma manhã proveitosa, não teria uma tarde deleitosa, não teria uma noite concluindo que foi bom dia. Não teria isso, ao menos que ela encontrasse. Não importa o horário que ela encontrou, se foi de manhã à tarde ou à noite, aquele restante de dia, aliás, semanas, meses, anos, poderia estar aquela mulher triste por pensar, eu preciso encontrar aquilo que eu perdi. Será que alguém roubou? Ou eu mesmo fui negligente a tal ponto de permitir que o colar se rebentasse, a dracma caísse no chão e agora eu estou numa situação difícil. Constrangimento, queridos, me leva a entender que ao menos que o meu coração se quebrante, eu posso entender o valor de Deus. Eu posso compreender que o Senhor, como diz lá em Romanos 5,8, Ele me ama mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo inválido, mesmo eu sendo desmerecedor. Eu posso me encharcar das verdades do amor de Deus para a minha vida, isso é satisfatório para a minha alma. Mas eu sou ainda pecador. Por mais que eu ouça falar do amor de Deus, eu sou um transgressor contínuo. E eu preciso amar. Deus, restaura a minha sorte. Deus, aonde eu tenho falhado. Deus, aonde eu tenho, na verdade, pisado na bola. Você observa que a festa, ela só acontece quando o pecador se arrepende. Não existe festa. Não existe celebração sem um coração quebrantado. Ele só se alegra com a minha e com a sua vida quando nós temos essa disposição de nos constranger. Aonde eu falhei, aonde eu errei, aonde eu estou precisando dar uma repaginada na minha vida. Irmãos, é muito triste quando nós convivemos com o pecado de uma forma tranquila, tá? Quando a gente acomoda em algumas atitudes e que aquilo, o Espírito de Deus já não fala mais com a gente. Meu Deus, você vai lembrar dessa palavra. Ao mesmo tempo que o céu se alegra, ao mesmo tempo que há júbilo os anjos diante de Deus, por um pecador que se arrepende, só há júbilo, como aquela mulher se jubilou a ponto de trazer as suas amigas para dentro de casa quando ela encontra a dracma perdida. Dracma perdida, vamos falar primeiro amor, mas também vamos pensar santidade. Você consegue ligar santidade aqui? Uma vida íntima com Deus, uma vida consagrada, centrada, pautada nele, de forma que lhe agrade. Então, não só você precisa ter um redirecionamento, você precisa ter um constrangimento para retornar o valor de Deus, mas você precisa também de esclarecimento. Esclarecimento, eu percebo aqui uma lamparina que precisou ser acesa. Uma luz que precisou ser conduzida e guiado foco de uma energia que esclarece o problema. A luz de Deus que te dá discernimento do que está errado. E essa luz de Deus, eu volto a afirmar para você, ela vai muito além dos dogmas. Ela vai muito além dos oráculos. Ela vai muito além do que o homem pensa ser verdade. Essa luz é Jesus que ama, é Jesus que transforma,
é Jesus que direciona, é Jesus que dá a mim e a você uma nova vida. Voltando àquela questão que a gente não pode nunca deixar de mencionar, da religiosidade farisaica, o que eles faziam? Aquilo era luz. Eu vou chegar para a Rogéria e vou estampar todos os erros dela. Está condenada. Você não conseguiu, você não está aprovada. Olha aqui para o pastor, olhe para mim, olhe para nós. Vamos pensar nos nossos problemas. Estamos arruinados. E vamos listar os nossos defeitos. Isso resolve alguma coisa, querido? Resolve nós sermos uma igreja legalista, que vai apenas olhar os problemas se nós não temos solução? Imagine comigo, olhe só. Casas do Oriente, muito simples. Não tinha piso igual nós temos aqui, não. Não tinha piso, não. Era chão grosso. Talvez nem isso tinha, nem cimento, era barro mesmo. Chão batido. A poeira que entra lá de fora vem tudo para cá. Ali as frestas que havia no chão, sei lá se chão batido. É difícil de achar aquilo ali. Né? É difícil de identificar, queridos, aonde que está o problema. Não é difícil. A gente quer saber, mas a gente às vezes não sabe. Então precisa dessa luz que clareia as trevas. Sabe? Enquanto a gente está nas trevas, a gente não consegue ver nada. Se o meu coração está corrompido pelas trevas, se eu não olho as inverdades, as injustiças, o mundo mal, pela ótica de Deus, eu nunca vou encontrar a dracma perdida. Nunca. Pelo contrário, eu vou fazer com que ela se perca ainda mais. No escuro não se vê nada, gente. E às vezes a nossa escuridão é a nossa própria crença. Como os fariseus, né? Eles caminhavam no legalismo e pensavam que aquilo ali era bom. Aí não trazia solução. Né? A gente precisa olhar com mais clareza o que é realmente. E tira do nosso coração esta essência do amor, da graça, da alegria de estar na igreja, de buscar o Senhor, de viver para a sua glória. É a luz de Jesus. Por isso que quando a gente vem à casa do Senhor, a edificação só acontece quando a palavra de Deus ela é proclamada de forma íntegra. Por isso há um desafio estar aqui à frente para pregar o Evangelho. Porque se a gente trazer qualquer conteúdo que vai além dessa luz da Escritura, isso vai ser um desserviço. E mais que isso, vai ser um estorvo para a sua vida. E não é isso que o Senhor Ele quer. Ele quer que você identifique e Ele quer que isso seja tratado. Direciona o seu pecado, Senhor, mas Ele tem cura. Ele tem restauração. Tem solução para você. Porque às vezes você perdeu o primeiro amor porque você é daquele que se autocondena. Você perdeu o primeiro amor porque você esqueceu uma palavra muito importante que está lá em Romanos 8:1. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E você precisa olhar para a cruz, precisa olhar para Jesus e clamar: Senhor, dá-me esse novo coração. Traga de volta essa alegria, Senhor. Aí você é direcionado, você é constrangido, você é esclarecido, você agora precisa investir também. Porque não é simplesmente a luz vir e apontar as trevas, ali os lugares, os becos, quem sabe, não que cômodo que está. Você pensa não um casão, não uma mansão, mas uma casinha, mas havia cômodos. Imagina você num lugar escuro, mesmo, é interessante que você, num lugar escuro, você já procurou acender a luz num lugar escuro? Pensa assim, uma parede preta aqui, tudo preto. Você liga uma luz para um palco de teatro. Quem aqui já teve algum teatro sabe disso. Lá é tudo escuro, as paredes todas pretas. Tem lá as luzes, aquilo fica uma coisa, parece que não exala muita coisa, né? Fica meio sombrio. Então aquela luz, por que ela pegou também a vassoura? Você diz que aqui é uma
duplicidade de ação de Deus na vida do homem. Tem a parte de Deus que ele aponta a luz, mas tem a nossa parte também, querido. Porque as trevas são tão intensas que, se a gente não tomar cuidado, a luz ela não faz sentido. Sabe? O engano no meu coração é tão corrupto, é tanta sujeira, tanta poeira, tanta podridão, que eu preciso também tomar uma posição. Senhor, eu preciso fazer um exame de consciência contínuo. Eu preciso achar esse negócio aqui. A luz do Senhor já me apontou o caminho, mas há muitas trevas aqui escondidas no meu coração. Eu preciso fazer uma varredura. É isso que vem, queridos, que a palavra diz que aquela mulher ela pegou uma vassoura e tomou uma atitude, ela tomou uma decisão. A partir de hoje eu vou estar mais, quem sabe, atento aos detalhes. A luz está ali, mas a vassoura também. O instrumento de Deus, a graça de Deus está aí no seu coração, está na sua vida. É o Senhor quem abriu o caminho para uma transformação. Mas o que você está fazendo com base aqui que o Senhor já te entregou, que é a palavra? Não adianta eu ser só esclarecido, queridos. Não adianta só eu entender que eu preciso andar na luz de Jesus, se eu não tiver esta disposição para cumprir o que o Senhor ele determina na sua palavra. Este mesmo. Mas aqui nós percebemos também um outro elemento importante, que é exatamente você perseverar nesse propósito de varrer, de limpar, de corrigir, de ser transformado, de obedecer, de renunciar à carne, de viver para Deus, abandonar o pecado. Você precisa perseverar nesse caminho. Porque a alegria, você observa aqui, como nós mencionamos no domingo passado, esta alegria constante, verdadeira, permanente, ela só acontecerá quando nós adentrarmos as portas dos céus. Nós estamos buscando essa dracma constantemente, mas aqui eu entendo que nós não vamos nessa terra usufruir de tudo, queridos, que o Senhor tem para nós, porque o mundo jaz uma maligno. Lembra que eu falei domingo sobre a questão do noivado? Nós estamos diante de um noivo, não é? Que quer ter um encontro com a sua noiva. Ele faz uma aliança com ela na terra, que é a igreja, e esse noivado, na verdade, é esse tempo de preparação até que essa noiva suba e adentre a eternidade com o seu Senhor. Enquanto isso não acontece, queridos, nós vamos passar por períodos de crise. Nós vamos passar por tribulações, nós vamos falhar e vamos precisar, inclusive, de restauração. Porque nós não temos a intimidade que nós um dia teremos com o Senhor. Nós ainda não temos, é um noivado. Por isso que a gente, que eu falei domingo, né, quem não estava aqui, sobre a questão do vinho. Né? O vinho lá em João 2, que acabou naquela festa. Né? A alegria, ela é suprida quando o Senhor ele entra na casa. Quem não entende Jesus, encontra com Ele, que alegria é eu ter Jesus, um vinho novo na minha vida, um vinho transformador. Mas eu já estou na casa do Senhor, aonde que está essa alegria que às vezes ela se perde? Aí nós vamos lembrar que a alegria do vinho novo, o vinho que na verdade foi elogiado, esta alegria completa, ela só subsistirá quando nós estivermos na glória com o Senhor Jesus. Então, enquanto esse tempo não chega, querida irmã, nós temos que perseverar. Quem perseverar até o fim vai receber a coroa da vida. A pessoa se alegra, ela se satisfaz, encontrei a dracma perdida. E o que ela faz? Ela compartilha. Ela compartilha. Por que ele é tão bom? Porque eu não posso ficar com essa alegria só para mim, é algo muito valioso. Então eu vou convidar as minhas amigas, para que elas estejam comigo festejando esta graça que eu recebi. Eu recebi um tesouro que estava perdido e eu preciso passar isso para frente. Sempre a palavra de Deus ela se resume em amar a Deus e amar o próximo.
Amar o próximo é você proclamar boas novas ao coração dele. Você ama o próximo com o seu testemunho. Amar o próximo é só você fazer caridade, não, filho. Você ama de verdade um amigo, que para você é um amigo do coração, que você estima. Eu te pergunto, por que você não fala de Jesus para ele? Está entendendo? Por que você não acredita? Por que você não tem fé de que tal pessoa poderá vir à igreja? Aí eu pergunto para você, você está amando de verdade? Qual que é o maior presente que você pode dar para alguém? Não são palavras, não é ali algo que você compra de valor numa loja, algo expressivo, algo simbólico, para demonstrar que você ama. Não, você vai realmente demonstrar que ama alguém quando você compartilha o verdadeiro amor no coração dela por Jesus. Então nós não podemos fugir disso aqui, querido. Agora, o que o diabo ele quer fazer com a gente? Ele quer fazer com que nós nos percamos. O que o diabo quer fazer com a gente? Ele quer esfriar a nossa fé. Ele quer arruinar a nossa comunhão com Deus, porque quanto mais problema a gente tem no coração, com a igreja, com o reino espiritual, com Deus, mais nós vamos ficando impossibilitados, impotentes, incapazes de proclamar o Evangelho. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa que não consegue ficar calada. A boca fala, queridos, o que está cheio o coração. Não é isso que a palavra de Deus diz, que Jesus inclusive ensinou? Então, se o meu coração está cheio das coisas de Deus, eu sou um embaixador de carteirinha. Eu falo mesmo de Jesus, eu não quero nem saber. E vou falando, e vou ministrando, e vou mencionando. Porque aquilo é uma alegria tão grande que eu não consigo ficar ali. Né? Você vê uma pessoa que tem esse caráter evangelístico, pessoas que gostam de evangelizar, são sempre pessoas que têm uma comunhão diferenciada com Deus. A gente fala muito de ministério, né, e tal, ministério evangelista, e tal, pessoa que gosta de ir para as praças evangelizar e tal. O que é isso? Será que vai surgir assim do nada, querido, na minha vida? Não. Para que você, veja bem, se é uma dracma, um amor que você perdeu, se você tem esse amor como proposta, um amor compartilhado, só vai acontecer no seu coração. Eu não vou compartilhar algo que eu não acredito. E eu vou dizer, nós não falamos de Jesus porque a gente às vezes não acredita. Irmãos, estou certo ou estou errado? Crentes que não evangelizam de jeito nenhum. Têm vergonha do evangelho, não acreditam na conversão, não acreditam que Deus vai fazer alguma coisa, fica preso naquela visão, não, o coração é muito duro, não, esse aí não dá, não tem jeito, esse não vem. Ainda não entendeu o que é o amor de Deus. Porque ele veio não para eu, fariseu, religioso, não. Ele veio para o mais vil pecador, o mais doente, o mais necessitado. Então, se é assim, Senhor, não vai ser fácil não, né, irmãos? É claro. Você vai ouvir um não, aquele não que vai até te desmontar. Uma indisposição talvez tamanha, mas se você está encharcado do amor de Deus, o amor ele constrange. O amor ele quebranta. É o amor de Jesus que me fez ser seguidor dele. Eu não queria seguir como alguns pensam, apenas um homem que foi martirizado. Não. Eu sei que, além do homem martirizado, tem uma divindade por detrás, que me ama, que restaura, que busca uma nova caminhada para a minha vida. Então, se eu acredito isso para mim, por que eu não acredito nisso na vida dos outros também? Não seria, no mínimo, um egoísmo meu? Por que eu vi o pecador, estava tão longe de Jesus, me aproximei dele, Deus quebrou as barreiras, quebrou o coração rígido. Por que eu não acredito que Deus pode fazer isso também na vida das pessoas? Quando eu falo, então, relacionamento de amar a Deus, relacionamento você com Deus, amar a Ele, relacionamento você com posso amar o próximo, é exatamente essa junção aqui que a parábola nos fala. Deus me ama
Há um relacionamento dele comigo para que eu possa também expressar o meu amor a ele. E quando eu amo a ele, obviamente eu vou estar amando também ao meu próximo. Eu vou ter condição de fazer aquilo que o Senhor ele manda. Então, queridos, nós vamos, já concluindo aqui o nosso estudo, pensar nas nossas perdas. Pensar nas nossas perdas. Eu não quero pensar em perda aqui material não, tá? Vamos falar da parábola da dracma perdida. Vamos restaurar os nossos sonhos. Vamos restaurar aquilo que para a gente é importante. Não. O que é mais importante é a sua vida com Deus. Tudo, queridos, vai ficar aqui na terra. Vai levar nada. Vai ficar tudo aqui. Mas eu quero que você entenda esses momentos de fragilidade espiritual que você vive como uma perda inconcebível. Não pode perder. Uma perda que você precisa restaurar isso na sua vida. Um buraco, uma lacuna que você precisa preencher. E só se preenche essa lacuna com a verdade do Espírito, por meio da luz de Deus. E você vai pensar que se é algo inconcebível, você precisa buscar aquilo que foi perdido de forma incessante como algo de valor. E não fora de casa, dentro de casa, viu? Sabe a grama do vizinho? Parece ser boa. A grama do vizinho tem problema também. Por que eu não vivo a vida do outro? Por que eu não tenho aquilo? Por que eu não sou... Entendeu? Olha para você. Deus começa com você. Não é? Vamos tratar do nosso arraial aqui, o nosso recinto. Humilde, singelo, nova vida. Deus quer trabalhar aqui, querido. Não é lá fora, não. No seu coração, Deus te plantou. É aqui. Fica aqui. Vai para fora, não. Não é essa a direção. A mulher precisou entender que eu só vou encontrar alegria é aqui dentro, porque eu perdi aqui dentro, não foi lá fora. E se foi aqui dentro, eu preciso trabalhar aqui dentro, não é lá fora não. Os irmãos estão entendendo? A profundidade disso aqui, gente, é muito sério. Né? Aí o camarada fala, não, eu vou procurar em outro lugar, porque eu não encontrei aqui. Vai encontrar em outro lugar, querido? Eu te pergunto, biblicamente falando, se ficou lacuna, se ficou algo perdido, se ficou algo não consertado, é aquele ditado lá, né? O quê? Lava em casa? Como é que é o ditado lá? Me ajuda aí, gente. Roupa suja se lava onde? Em casa. Você não vai lavar sua roupa suja em outro lugar. É na sua casa que você sabe, inclusive, a sujeira. Né? O bom da gente compartilhar a comunhão uns com os outros é isso. A gente vai aprendendo a amar, não só nas qualidades, mas também nos defeitos. Não é assim? E nos defeitos a gente vai se aprimorando. A gente tem que lidar com os nossos defeitos. Somos defeituosos, mas vamos tratar dos nossos defeitos juntos. Não é assim? Aí você vai entender também que essa busca, ela só é realizada por intermédio dessa luz, porque você não pode enxergar nada de bom no escuro. Eu já estou nas trevas, já estou caminhando, tantos enganos da vida, se não for a luz de Jesus para clarear ali, queridos, não tem como eu enxergar nada de bom na vida, a não ser por meio da luz. Eu te dou um conselho aqui, o conselho meu para você é o seguinte: cuidado com as suas impressões, cuidado com seus achismos, cuidado com as suas conclusões, porque o que vai realmente esclarecer é a luz. Não se compra, queridos, um carro usado no escuro. Alguém que já foi comprar, olhar um carro usado, viu lá no anúncio, foi lá no escuro olhar aquele carro? Às vezes tem algumas lojas aí de carro que
procuro até deixar o ambiente ali mais escuro, porque a primeira impressão é que fica, né? Aí o cara olha ali, olha, esse carro tá bom. Na hora que ele traz para a luz, ele desiste. Não é assim? Então você não vai comprar nada sem saber como é que é de verdade. Então você precisa de ter luz para adquirir o que é bom. Então o que eu quero, na verdade, é uma vida nova. O que eu quero é dias melhores, é caminhada com Deus, é restauração com Ele, restauração com o irmão. Então eu preciso olhar à luz da palavra como que eu vou resolver esse problema. Como que eu vou resolver esse problema? Então, queridos, temos aí esses princípios para nós, discernimento, né, direcionamento, constrangimento, esclarecimento, investimento, perseverança, satisfação, e tudo isso termina numa missão, que é o compartilhamento desta alegria que você tem recebido em Deus. E Deus, Ele faça isso no nosso coração. Eu sei que numa mensagem como essa, feche os seus olhos, a gente observa o desafio e às vezes a gente pensa, Deus, eu preciso ser transformado. Talvez essa palavra não é suficiente para mudar totalmente o seu coração, mas se você pelo menos entendeu isso aqui, querido, já é um grande avanço para a sua caminhada no Senhor. Se ficou alguma coisa no seu coração que te leva a repensar a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de agir como cristão, isso já é suficiente para você ter um novo horizonte. E nós vamos orar agora nesse instante para que o Senhor Ele venha clarear a nossa mente. Ainda mais por meio da palavra, como nós ouvimos aqui, esta palavra que pode trazer esperança. Eu vim à igreja hoje, eu preciso mesmo de uma restauração, eu preciso mesmo de uma mudança, eu preciso de retornar ao meu primeiro amor, eu preciso me comprometer novamente com Deus, eu preciso caminhar na luz, porque as trevas têm dissipado o brilho da palavra no meu coração e eu tenho perdido a essência de Deus na minha vida. Ah, meu querido irmão e irmã, Deus te traz aqui para uma nova vida. Deus te traz aqui para um renovo nesta manhã, eu creio. Se eu não tive uma semana boa, se eu estou afastado de Deus, se eu estou frio, Deus Ele pode me aquecer espiritualmente por meio da sua palavra. E eu vou orar com você. Feche os seus olhos, contemple a glória de Deus agora. Não olhe para quem está aqui na frente, mas olha para Jesus. É Ele quem fala ao seu coração. É Ele quem ministra a palavra de vida ao seu interior. É Ele quem transforma você de dentro para fora. Não viva de aparências, mas seja sincero diante de Deus. Senhor, eu quero nesta noite ser transformado. Nesta manhã ser transformado. Eu quero nesta manhã, ó Deus, receber do Senhor, ó Deus, essa porção que o Senhor tem para a minha vida. E me faz, ó Deus, cada vez mais um espelho da sua glória na terra. Abençoa o meu coração, abençoa a minha vida. Abençoa, Deus, a minha caminhada no Senhor. Deus, tudo aquilo que está perdido, ó Deus, pode ser restaurado, porque o Senhor é o Deus que restitui, inclusive, a minha alegria. Deus, o Senhor é aquele que restitui a minha santidade. O Senhor é aquele que restitui em mim o primeiro amor. O Senhor é aquele que restitui em mim a disposição, ó Deus, de andar na verdade, andar na luz, servir ao Senhor, custe o que custar. Mesmo que for preciso eu varrer muita coisa, e aquilo é difícil, porque a Deus dá trabalho, é uma limpeza, enfim, purificação, ó Deus, investimento, seja o que for, eu quero fazer isso, ó Pai, porque eu sei que esse é o caminho certo a seguir. Portanto, abençoa a minha vida nesta manhã. Abençoa o meu coração, que esta palavra, Pai, ela realmente encontre guarida em minha alma e que o Senhor seja mesmo, Pai, glorificado através das minhas atitudes. Nós oramos assim, ó Pai, agradecidos por tudo, em Cristo Jesus. Amém e amém.